Hoje em dia já tem gente falando que o WhatsApp é o novo principal canal de comunicação de um bom vendedor. Será que isso é verdade mesmo? No episódio dessa semana nós vamos bater um papo sobre isso com o Leandro Munhoz, fundador e CEO da Super Vendedores. Então, se você quer entender como usar o WhatsApp para turbinar suas vendas, fica por aí até o final e aproveita e segue nosso podcast. Muito bem, sejam muitíssimo bem-vindos e bem-vindas a mais esse episódio do Raise the Bar, o podcast divulgado toda terça às 19 horas que levanta a régua de vocês apresentando os principais cases, tendências, curiosidades e boas práticas de vendas e marketing do momento. Para quem é novo por aqui, esse podcast é um oferecimento da For Sales e dos seus jobs, empresas do grupo The For Sales Company, que são respectivamente as maiores empresas de recrutamento de vendas e marketing na América Latina, nos seus grupos, né, nos seus clusters, né? A For Sales em média e alta gestão, os seus jobs em força de vendas. Então, para começar esse episódio super interessante, quero dar muitíssimo boas-vindas ao nosso ilustre convidado aqui, o Leandro. Como é que você está, Leandro? Tudo bem, cara? Fala aí, Rodrigão. Olá, Maurício. Tudo bem com vocês? Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, trocando essa ideia. Vamos falar sobre o WhatsApp, essa ferramenta que todo vendedor, que toda equipe comercial tem que usar para vender mais. Cara, muito obrigado pelo convite. Conta 100% comigo. Pô, perfeito, meu amigo. E para aproveitar para falar que você também tem um podcast muito bacana que chama Papo de Vendedor, né? Exatamente. Eu e o Dani, meu co-host e sócio no Super Vendedores, a gente lançou em janeiro de 2020 um podcast chamado Papo de Vendedor. Papo de Vendedor porque todo vendedor já escutou isso, né? Pô, lá vem o Leandro com aquele papinho de vendedor. E a gente queria levar um conteúdo leve, um conteúdo que fosse profundo, mas que tivesse aquela troca de ideia, né? Então o Papo de Vendedor tá aí já na quinta temporada aí, falando com vários especialistas e levando conteúdo de valor, E Rodrigão. eu mencionei isso principalmente por um motivo, cara, porque até o final do nosso episódio de hoje, Maurício, vai descobrir como é que o Leandro rejuvenesceu nos últimos anos. Porque eu vi um podcast dele uns 4 anos atrás e ele foi tipo Benjamin Button, ele foi rejuvenescendo, cara. Então ele vai ter que se explicar aqui para nós, vamos pegar essas banhas aí, entendeu? Eu já falei, eu desconfio que é a qualidade da webcam, né? Ah, Deu uma tá. melhorada na webcam, ali pegou um pouquinho São melhor. os filtros, Maurício. É São os os filtros filtros. que agora a galera cria e você consegue colocar, entendeu? É isso E aí. você, tudo bem, cara? Tudo certo, tudo bem, Leandro? Um prazer te receber aqui, ansioso para esse bate-papo, né? Muito legal a gente estar tendo a oportunidade também de entrevistar um entrevistador, entrevistar um apresentador de podcast, né? Então acho que a gente vai ter um bate-papo bem legal. Vai ser legal até pro Leandro sentar do outro lado da mesa, né? Poder ver um pouquinho como é que é estar do outro lado. Então vamos, É isso aí. Conta comigo. vamos lá. Muito bem, pessoal. Antes da gente entrar no assunto, eu só queria dar um recado bem relevante, que é que a famosa pesquisa de cargos e salários de vendas e marketing da For Sales já está disponível para download, como vocês sabem, 100% gratuito. E esse ano ela está com um tamanho recorde, né? São 460 cargos de vendas e marketing em 29 setores, né? Então tem uma cobertura espetacular de C-level a força de vendas em praticamente todos os segmentos de mercado e na maioria dos subsegmentos. Então, para quem não baixou ainda, corre lá. De novo, ela é 100% gratuita, eu reforço isso porque hoje em dia, como eu falei em outro podcast, né, Maurício, tem tanta gente dando golpe que daqui a pouco vão tentar vender nossa pesquisa e ao falar que é 100% gratuita, a gente já está fazendo um trabalho de inibição aqui de golpes, né? Quem sabe ano que vem a gente cobra essa pesquisa, hein, cara? Porque ela tá ficando tão grande que daqui a pouco vai, né? Baixar nesse ano aí, então. Vamos correr baixar. Vamos correr baixar. Muito bem, cara. Eu acho que a gente entrevistou hoje o CMO da Polishop, eu acho que você pegou umas dicas de CTA, de conteúdo, CTA no conteúdo. CTA no conteúdo. Por onde que a gente começa, Mali? Eu acho que a pergunta é crucial, né? Você falou recentemente sobre uma pesquisa da Meta, né? Que você sim. ouviu. Então, acho que essa pergunta aí acho que poderia vir até de ti, Rodrigo, já contextualizando com a pesquisa para a gente já começar a falar do WhatsApp.
É, eu fui numa palestra recente acho que de uma das pessoas da Meta lá que cuida, que é a head do WhatsApp lá na Meta, né, Brasil. E ela falou de um dado que me chamou muito a atenção, que mais de 70% das pessoas, numa pesquisa que eles fizeram, manifestaram que preferem receber o atendimento comercial por WhatsApp no lugar de e-mail e telefone. E aí eu acho que a pergunta aqui é a seguinte, né? O WhatsApp já virou o principal canal para vender hoje, assim, para a gente começar o papo? Eu acho, Rodrigo, que a gente precisa contextualizar que o WhatsApp, ele é, na sua essência, uma ferramenta de comunicação, né? Então, aí eu tô falando do Leandro, né? O Leandro dos Supervendedores. Eu não considero o WhatsApp uma ferramenta de vendas. Eu considero, por exemplo, o CRM uma ferramenta de vendas, né? Eu acho que faz muito mais sentido olhar por essa ótica. Só que a gente, para vender, a gente precisa ter várias ferramentas de comunicação. Então a gente tem o e-mail, a gente tem o telefone, a gente tem a visita, né? A gente tem a call, a reunião online, e a gente tem o WhatsApp, né? E o lance dessa ferramenta de comunicação chamada WhatsApp é que ela tá na nossa mão. Ela tá aqui na nossa mão a todo momento, né? Às vezes mais de uma conta, às vezes mais de um celular. Então fica muito fácil de eu conseguir me conectar com você, Rodrigo, mandando uma mensagem. Só que a gente não pode esquecer que essa conexão ela não é uma conexão síncrona, não existe sincronismo. Por exemplo, a gente está gravando um podcast e existe sincronismo entre eu, o Maurício e o Rodrigo. Mas quem está ouvindo ou assistindo no YouTube não está nessa comunicação síncrona, está numa comunicação assíncrona. Então eles vão conversar com a gente de que forma? Mandando uma mensagem no Instagram, fazendo um comentário no YouTube, assim sucessivamente. E aí entra o lance, né? Quando eu, vendedor, eu quero vender através do WhatsApp e eu não entendo isso, eu acabo tomando algumas atitudes que passa uma impressão de vendedor chato. E aí, por que que eu prefiro, né, essa pesquisa da Meta, por que que eu prefiro ser atendido pelo WhatsApp, né? Basicamente por 2 motivos, porque se eu for falar com um vendedor sobre um produto ou um serviço que eu ainda estou no topo do funil, eu ainda estou ali em aprendizado e descoberta, eu estou dando uma pesquisada. Cara, eu não quero ir para o telefone, eu quero falar no WhatsApp, por quê? Porque eu vou falar no meu tempo. Entende? Pode ser que eu não responda a você hoje, eu só respondo a você daqui 2 dias, porque é o meu tempo que está no jogo, né. E segundo, quando eu caio, em contato com um vendedor chato, se eu paro de responder ele, eu não preciso passar pela sensação de ter que desligar o telefone. Pô, o Maurício me liga, ele quer me vender de qualquer jeito, eu não estou pronto para comprar. Para eu desligar o telefone com o Maurício, eu tenho que ter uma força dentro de mim, né, para eu conseguir achar uma desculpa, inventar uma cortina de fumaça para sair fora da ligação. No WhatsApp não, no WhatsApp eu só não respondo, né, e conforme as outras mensagens vão chegando e aquilo a mensagem do Maurício vai indo para o fundo, eu não lembro do Maurício, e tomara que ele não lembre de mim. Então eu acho que as pessoas estão usando o WhatsApp principalmente por esses 2 motivos. É fácil de eu pesquisar muita coisa, mas sem muita responsabilidade, sem muita necessidade de dar informações, eu quero saber o preço, 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 preço. E se eu não gostei, eu não preciso nem falar para a pessoa, eu só simplesmente não respondo, arquivo de repente ali, tudo mais. Então esse é o lance da ferramenta de comunicação, WhatsApp. Bem legal, acho que você conseguiu trazer um ângulo bem interessante para o assunto, Leandro. E aí, dentro desse contexto, para a gente ir explorando o tema de pouquinho em pouquinho, né, entendendo um pouquinho melhor, com base na tua resposta, o que que você tem visto de boas práticas de utilização do WhatsApp no processo de vendas, né? Assim como você falou, o WhatsApp é uma ferramenta de comunicação, e a gente precisa de ferramenta de comunicação para vender. Então, você tem algum exemplo de empresa ou você poderia trazer uma ideia do que é uma boa prática de uso do WhatsApp? E aí, se quiser dividir em B2C, B2B também, enfim, fica a teu critério. Legal, Maurício, obrigado pela pergunta. E se você me permite, eu vou jogar para o B2C, vou trazer um exemplo que aconteceu comigo, Legal. né? Porque eu acho que fica fácil do amigo ouvinte, da amiga ouvinte entender.
Eu sou um cara que gosto muito de fazer churrasco. Não sei vocês aí, Opa! mas eu tô, né, me especializando nessa técnica. E O assim, eu Maurício quero. é o único gaúcho que não gosta de fazer churrasco que já conheci na vida, cara. Ele odeia churrasco. Fale por você mesmo. É só Boa, para boa. dar uma polêmica aqui para os conhecidos dele que acompanham. É que eu costumo dizer, eu sou um gaúcho, como é que se diz? Não praticante. Não pratica. Mas no que se trata de churrasco, eu sou praticante, sim. Mas você come churrasco, certo? Oh, bastante e faço também. Beleza. Então, Mas então, chimarrão eu já não faço muito, já não tomo muito. Então. olha só. Olha Vai só, lá, desculpa, interessante. te interrompi. Imagina. Então, e aí chegou num nível ali, há um ano atrás mais ou menos, que eu percebi que eu precisava de um equipamento melhor, né. Eu tenho uma churrasqueira, mas eu precisava eu tinha a caixa, mas eu precisava dos grills, né. E cara, eu estava super perdido com relação a o que comprar, como comprar. Tem gente que compra no Mercado Livre, tem gente que vai na loja, e eu o que que eu fiz? O que todo brasileiro faz, né. Eu comecei a pesquisar. Aí a Meta descobriu, não vamos falar como, né, não vamos entrar nessa seara, né, e começou a me mostrar um monte de anúncio no Instagram. O que que eu fiz, Maurício? Eu converti num desses anúncios, e aí começou a aparecer mais, eu continuei convertendo, e a galera ia tudo para o WhatsApp, não ficava no Instagram. Então, quando eu entrava nessa interação, eu já chegava e falava assim: "Olha, eu queria", eu sou analítico, né, eu sou uma pessoa analítica, então eu já mandava a medida da caixa, já mandava uma foto e falava: "Olha, eu quero comprar", eu estava usando inclusive o termo errado, "eu quero comprar a churrasqueira, uma churrasqueira". Aí o pessoal começou, cara, eu estava no meio do funil, assim: "Não, você não precisa comprar a churrasqueira, você precisa comprar os grills, né, as grelhas ali na vertical, os andares e tal". Só que a galera tinha gente que fazia assim: "Ó, tá aqui o catálogo". E aí você entrava no catálogo, tinha um monte de foto com preço, eu ficava mais perdido do que achado, né. Tinha gente que começava a fazer um monte de pergunta que não fazia sentido. "Ah, mas para quantas pessoas, né, qual é o tamanho?" Eu falei: "Cara, eu já mandei a medida da caixa, não, será que eu preciso mandar a medida O número de da", convidados que vai no churrasco. né. E aí eu estava nesse movimento de pesquisa, de descoberta, de entendimento e tal, eu coloquei no grupo do WhatsApp lá do condomínio, falei assim: "Olha, estou precisando comprar um grill, né, para churrasqueira aqui, se vocês tiverem uma referência, vocês mandam para mim". E aí teve um dos moradores que mandou, o Léo, né, mandei uma mensagem para o Léo já tinha feito, depois eu descobri, já tinha feito quase 20 churrasqueiras lá no condomínio, e eu comecei a conversar com ele. E a conversa dele, foi uma conversa muito tranquila. Eu mandei o tamanho, ele falou: "Ah, legal, olha, tem de assim, tem assado, você pode comprar esse equipamento, com dessa forma, esse aqui de outro". E aí ele fez a seguinte pergunta: "Leandro, eu vou estar no condomínio num sábado de manhã. Posso te fazer uma visita de 15 minutos?". Então, aqui vem, né, conectado com a primeira pergunta, né, Maurício. Pô, é ferramenta de comunicação, mas você tem que saber sair dessa ferramenta de comunicação. Então o que que ele fez? Ele foi estratégico, a gente teve uma comunicação bem boa, e ele falou assim: "Cara, eu vou estar aí, posso te visitar?". Em 15 minutos, a gente não ficou 15, a gente ficou um pouquinho mais, porque eu servi um café, mas ele saiu de lá com o negócio fechado. Ele não era a opção mais barata, não era a opção mais cara, mas foi o cara que me deu o melhor atendimento. E qual que é o lance do atendimento? É na jornada de compra. Ele usou o WhatsApp dentro dessa jornada de compra, né. E aí a gente vai sair do B2C agora, e a gente vai olhar para o B2B, né. Quando a gente vai entender como usar melhor essa ferramenta nas empresas, falando com os vendedores, falando com gestores, a gente precisa compreender como é que está o processo de vendas dessa empresa. E aí quando eu falo processo de vendas, eu falo desde a prospecção daquele cliente, seja através de uma prospecção ativa, seja através de uma prospecção passiva, por exemplo, alguns anúncios na internet que geram aquele lead que cai do marketing para vendas, o lead inbound, exatamente, né. Como é que eu faço essa abordagem, como é que eu conduzo esse cliente durante toda a abordagem? E aí sim, em cima desse processo de vendas, eu preciso entender quais são as ferramentas de comunicação que eu vou utilizar. Então eu vou dar um exemplo clássico, né. Quando você vai fazer a primeira abordagem de um lead, né, de alguém que o marketing te mandou, um lead inbound, talvez o WhatsApp, ele tem que ser muito bem construído para não soar mal, não soar um spam. Talvez você tenha que recorrer ao telefone,
Dependendo do tamanho da empresa, recorrer ao e-mail, né? Ah, mas eu preciso mandar o WhatsApp. Cara, você tem que ter um texto muito bem escrito para você justificar o teu contato. Até porque, eu não sei se vocês repararam, mas a Meta lançou uma atualização do WhatsApp, e agora todo mundo que quando você recebe uma mensagem do WhatsApp de alguém que não está na sua lista de telefone, ele praticamente colocou um botão gigante do tipo assim, ó, bloquear. Então, se você não for estratégico, se você entrar com aquelas mensagens tipo: "Oi, tudo bem?", né, sem contextualizar, sem falar o motivo do contato, por que que você está mandando uma mensagem, o objetivo daquela mensagem e ter uma CTA, ter um call to action no final para ele te responder, cara, capaz de você ser ignorado, mesmo o cliente ter pedido, ter levantado a mão e falado assim: "Ô, eu quero comprar, quero conhecer a solução", né. E é uma. Então Usar o então WhatsApp é uma arte, né? Porque sabe que outro dia eu estava divulgando a nossa pesquisa de remuneração para uns conhecidos meus, pessoas que eu já almocei várias vezes e tal. Só que eu não vou mentir, né? Eu entrei no modo copia e cola, né? Que eu gosto de escala nas coisas, né? Então, assim, como eu sei que o material vai interessar para 100 pessoas que estão no meu WhatsApp, eu vou fazer do jeito mais rápido possível, sem customizar. Aí eu copiei e colei a mensagem e mandei para todo mundo. Fulano, tudo bem? E aí a primeira parte era customizada, e depois eu colava o texto e botava a pesquisa, o link para baixar. Cara, eu senti que a galera ficou chateada, assim. Tipo. Ô, Patrick, depois tu corta essa parte aqui. Não, eu senti que o pessoal ficou chateado, cara, porque o pessoal sacou que eu não tinha mandado Sei, para ele a mensagem. E aí deve ter pensado, pô, o Rodrigo tá esnobando aqui, né? Porque o cara nem para me mandar um oi, né? O cara já vem entubando a pesquisa aqui. Então tem uma engenharia social que desemboca no uso do WhatsApp e que às vezes na correria a gente acaba não entendendo. E aí vem minha pergunta, né, Leandro? Na dinâmica de vendas e marketing, a gente tem múltiplas interfaces, né? Múltiplos canais de entrada de contato, de demandas, né? E múltiplas formas de atender essas levantadas de mão, essas pushes, né? Essas proposições proativas, né? De negócio. Como fazer uma boa arquitetura de comunicação e aonde colocar o WhatsApp nessa arquitetura? Qual que é a boa prática que você fala para isso? tá. Cara, quando você está olhando para uma equipe comercial, eu acho que nada é mais importante do que treinamento. Só que antes de você treinar a equipe para usar aquela mensagem, às vezes a tua mensagem de abordagem, tua mensagem de follow-up, tua mensagem de para você enviar para ex-cliente, para lead lost, isso tudo pode estar no teu playbook, mas antes de você treinar, você tem que sentar com a equipe e desenhar essas mensagens. Porque eu desenvolvendo vários treinamentos para empresas, eu percebi que a maior parte das empresas tem esse desafio de abordar pelo WhatsApp e que quando a gente mergulha nessa abordagem, Rodrigo, a gente percebe que a maior parte, a gente pode criar 10 mensagens de abordagem, mas a maior parte dos vendedores vão usar 3, vão usar 2, porque você não precisa ter uma quantidade grande de mensagens prontas, né? Você precisa ter a mensagem certa, aquela que dá um jab e a pessoa do outro lado sente. Aquela mensagem que tem ali uma pergunta que tira a resistência dessa pessoa de escrever muito. A gente gosta muito de usar essa técnica, uma mensagem simples para a pessoa responder de forma simples, né? Então, quando ele começa a se preocupar com isso, ele começa a construir esse rito de abordagem, ele começa a mostrar para a equipe que a cultura dessa empresa é uma cultura de usar essa mensagem padrão, por quê? Porque funciona. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Não quer dizer que ela não pode ser uma mensagem interessante, não quer dizer que não possa ser uma mensagem que gere a atenção e o desejo dessa pessoa, né? Mas ela tem que ser construída a várias mãos pelo vendedor e pela liderança, pelo gestor. E aí sim você testa, né, testa um período ali de 45, 30 dias para saber se teve conexão e em cima dessa conexão você mantém isso dentro do playbook como uma referência. E aí para cada estágio do teu processo, você precisa ter um tom de voz dentro da tua comunicação. Nem tudo vai estar padronizado. Então, por exemplo, eu vou mandar uma mensagem para o Maurício, essa mensagem pode estar padronizada.
Mas a forma como ele me responde, né, eu vou lidar com o Maurício do jeito que ele está lidando comigo. Eu tenho um vídeo no YouTube, cara, que foi um dos vídeos mais escutados, né, assistidos, que é como criar rapport pelo WhatsApp. Então eu tenho que ter essa técnica, que é uma técnica muito antiga para vendedores, né? De PNL, uma técnica de PNL, mas dentro do texto. Porque se eu percebo, vou dar um exemplo clássico, se eu percebo que o Maurício ele me manda texto e aí eu mando áudio, sabe, eu desconecto, eu tô conversando com o Maurício no início do meu funil, no processo de vendas ali, eu tô querendo ganhar a confiança dele, eu tô querendo ter a atenção dele para levar ele para uma reunião. E aí ele só me manda texto, e aí eu pego e mando áudio, isso quebra. Então, quando o gestor ele consegue ter essa visualização em cima do processo dele, e em cima de todos os pontos de abordagem com do seu vendedor, do seu time com o cliente, você aumenta a taxa de conexão, que é o que a gente busca no WhatsApp. Escreve isso, amigo ouvinte. Taxa de conexão. Eu preciso me conectar com a pessoa para quando eu estiver conectado eu conseguir dar o próximo passo. Que pode ser uma reunião online, que pode ser uma visita, que pode ser ele vir no meu plantão de vendas, que cara, aí cada processo tem o seu mecanismo, tá? Mas eu, em cima do tópico que você trouxe, Rodrigo, eu iria muito para esse lado. Desenhar isso e treinar, desenhar isso e treinar. Assim como dá para fazer pelo telefone, enfim, outras ferramentas de comunicação, entendeu? Legal. Leandro, bem legal isso que você falou. E aí, juntando então com a pergunta do Rodrigo, para a gente tentar aprofundar até um pouco mais, trazer uma visão assim bem prática para quem está nos escutando. ah, Dentro desses touch points iniciais do processo de prospecção ali do cliente no B2B, eu talvez poderia dizer, com base em tudo que a gente falou até agora, que assim, o WhatsApp como ferramenta de comunicação nesse processo, nesses touch points, nessa cadência, talvez ele tenha que ser usado com primeiro momento para conseguir avançar na reunião, seja online, seja presencial. Então eu uso, não funcionou a minha abordagem inicial para o telefone, a minha mensagem de e-mail, eu ainda não consegui vencer a dificuldade de marcar a reunião, eu entro com o WhatsApp. Bem usado, mas eu entro. E aí, depois que eu fiz a reunião, provavelmente eu vou precisar fazer um FUP ou uma continuidade desse processo. Talvez eu possa aumentar um pouquinho a intensidade do WhatsApp, porque eu já criei um vínculo emocional com ele, ele já me aceitou no WhatsApp, então ali eu posso exagerar um pouquinho mais no WhatsApp. Será que esse é uma lógica, assim, coerente, não é? Enfim, o que você diria? Cara, super coerente, Maurício, super coerente. Porque quando você está no começo do processo, está prospectando a pessoa, está abordando a pessoa, o correto dentro da tua cadência de prospecção é você misturar esses pontos de contato. Então você pode ter um social selling, eu vou adicionar, por exemplo, o Rodrigo no LinkedIn, depois eu mando um e-mail para ele, aí eu tento o telefone, daí eu mando um WhatsApp. O que a galera erra? Né? Ela pega o WhatsApp, porque às vezes é a ferramenta que ela tem mais familiaridade, que ela gosta mais, e ela fica mandando mensagem até, desculpa, ser bloqueado, entendeu? Então não é estratégico. Agora, conforme você vai avançando, você sai da prospecção e você consegue uma reunião de qualificação, de diagnóstico, de levantamento de necessidade, você vai avançando, você vai usando o WhatsApp, às vezes até com mais frequência que o telefone ou o e-mail, para você conseguir manter o ritmo, e aí você como vendedor, como vendedora, e sempre atualizando o teu pipeline, atualizando o teu CRM. E aí você tem várias técnicas de follow-up, né? Eu não preciso entrar em contato com o Rodrigo, que a gente acabou de sair de uma reunião de levantamento de necessidades. Eu não preciso entrar para falar com o Rodrigo para, cara, para reforçar que a gente vai se encontrar daqui uma semana. Eu posso mandar um WhatsApp para ele agradecendo a atenção. Aí a gente está gravando numa quarta-feira, na sexta-feira eu posso mandar uma mensagem para ele com um podcast, com um episódio do Rise the Bar, que fale alguma coisa que conecte com a conversa que a gente teve na reunião de levantamento de necessidades. Eu estou fazendo follow-up, eu estou usando o WhatsApp, mas eu estou sendo muito estratégico. Por quê? O que eu quero no final do dia? Que o Rodrigo veja a mensagem e fale assim: caramba, o Leandro, ele entendeu o que eu falei para ele na reunião, ele não só entendeu, como ele mandou um podcast e falou por que ele lembrou de mim. Olha que cara interessante. Aí vem uma palavra, né? Uma palavra não, uma frase, mas durante todo o seu processo de vendas, você sempre tem que ser interessante para o cliente. E nunca interesseiro.
Ai, não, tô fazendo isso porque, não, cara, o cliente percebe, ele se sente mal, ou às vezes ele não percebe, mas ele se sente mal, que é pior, né. Então, dentro dessa cadência, pô, apresentei a proposta. Não vou ficar mandando mensagem para o Rodrigo dia sim, dia não. Eu vou combinar com ele o follow-up. Rodrigo, quanto tempo você precisa para analisar isso com o teu sócio, com a tua direção, enfim. Olha, Leandro, eu preciso de 7 dias, tá? Daqui na quarta-feira da semana que vem, você prefere que eu te ligue para a gente bater um papo? Ou você prefere que eu te mande um WhatsApp? Não, pode me ligar. Beleza. Então, eu daqui 7 dias eu vou ter um compromisso de follow-up dentro de uma etapa do meu processo de vendas que é proposta de valor apresentada, né. Agora, eu não preciso não falar com o Maurício. Aí eu posso usar o WhatsApp para mandar, por exemplo, um vídeo case da minha empresa, para mandar, por exemplo, um depoimento de um cliente que de repente está no mesmo segmento. Então eu uso a ferramenta assíncrona para manter ele aquecido, para manter ele engajado. Eu só vou ligar para ele daqui uma semana, daqui 7 dias, beleza. Mas eu não preciso simplesmente numa venda consultiva, numa venda B2B, só falar com ele daqui uma semana. Então o WhatsApp é super estratégico para isso, entendeu? Faz sentido? Faz total sentido. E eu acho que talvez quem esteja nos ouvindo, e não existe uma resposta exata para isso, né, Leandro? Não espero que nós aqui tenhamos essa resposta, mas eu acho que todo mundo que atua com vendas e que usa essas ferramentas para fupar o cliente, ele sempre tem aquela pergunta, cara, até onde vai o FUP e aonde começa a inconveniência, né? Até onde eu vou? Essa é a dúvida de todo e qualquer vendedor, né? Então, se você tiver algum conselho, alguma dica para dar também com relação a isso, cara, eu acho que é legal porque eu vejo que é o dilema de todo e qualquer vendedor, né? Até onde eu vou e aonde que eu Mas, paro. viu, Maurício, só um ponto acho que vai ajudar o Leandro na resposta é o seguinte, né? Eu vejo que há uma falta de hábito dos gestores comerciais em fazer uma arquitetura, fazer um fluxograma, né, com os pontos de entrada e saída de comunicação, fazer um mapeamento de interação, né? Quer dizer, por onde que esse cara entra? Ele entra por e-mail, ele entra por telefone, ele entra por WhatsApp. Então, fazer um mapeamento da interação e aí fazer um fluxograma, né? Peraí, esse cara vai para onde? Como é que ele caminha aqui? E desse fluxograma, ele transformar num manual de boas práticas de em que momento que você vai abordar a pessoa, né? Em que momento que é pertinente usar ou não o WhatsApp, via de regra, né? Porque no caso concreto a pessoa vai usando o bom senso. E aí, com base nesse mapeamento geral e nessa premissa básica e genérica, aí você treina, que nem o Leandro falou, treina. Olha, aqui que é o ponto de contato ótimo para você falar por WhatsApp. Aqui você só fala por WhatsApp, aqui você só fala por e-mail. Vou formalizar uma proposta. Proposta, geralmente o WhatsApp é fácil você perder o histórico. Então, a proposta manda por e-mail para o cara documentar, aquilo ali ficar armazenado, eventualmente. Estou dando um exemplo hipotético, né? Então, acho que tem um desafio também do cartesianismo e visão sistêmica da gestão comercial em ter uma visão mais de processo, de fluxo, tangibilizar ela, materializar ela no mapeamento e daí culminar num manual de boas práticas, de quando e como usar, né? E aí chegando... Playbook. Um playbook, né? De fato. Mas, enfim, e aí... dando espaço para a pergunta do Maurício aqui, voltando para ela, né? Quais seriam, né, esses pontos que o Maurício trouxe? Legal, Rodrigo. E eu gostei bastante do que você falou, porque eu acho que dentro dos supervendedores, como empresa, esse trabalho de criar o processo, esse trabalho de criar todo o fluxograma, de treinar a equipe é o nosso principal trabalho hoje aqui dentro. Né? E a gente é chamado por muitas empresas B2B que tem essa característica de falar assim, cara, mapear para eu poder ajustar, para eu poder fazer gestão em cima, por exemplo, dos pontos de contato, principalmente das mensagens onde eu vou conseguir me conectar, o que o vendedor vai conseguir se conectar com aquele cliente. E óbvio, personalizado para cada mercado, né? E aí, Maurício, quando é que eu percebo que eu tô levando um ghost, né? Quando é que eu percebo que o cliente, putz, cara, ele acho que o gatinho subiu no telhado, né? Primeiro, você começa a perceber um padrão dele demorar para te responder, né? Porque quem está engajado,
quem está engajado, ele acaba respondendo rápido. E responder rápido não é responder na hora. São coisas diferentes. Porque se eu estiver na frente do computador, eu vou te responder o WhatsApp. Agora, gravando um podcast, eu não vou te responder. Eu posso estar conectado com você, o produto ou serviço que você está me vendendo, mas, cara, eu só vou te responder daqui 1 hora. Por quê? Porque agora eu estou num compromisso. Então é entender o lance do síncrono e do assíncrono, tá? Segundo ponto, eu percebo que dentro dessa relação com o Maurício, ele está cada vez mais levando mais tempo ou ele está cada vez mais me respondendo menos, me dando menos informação, limitando um pouco o nosso contato, né? Ou os dois, porque isso pode acontecer. Terceiro, ele para de me responder. Ele vê a mensagem e ele não me responde. E aí entra numa janela de 24 horas, por exemplo. Puta, entrou 24 horas, ele não me respondeu. Putz, isso nunca aconteceu. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pôr o pé na água para saber se a água está gelada ou quente. Não vou pular, né? Então eu mando uma nova mensagem com uma introdução. Olha, eu acho que a minha mensagem acabou passando, né? E aí o WhatsApp acabou empurrando ela para baixo. Então, pô, eu tô mandando essa mensagem aqui para reforçar que eu preciso da informação X, que eu preciso alinhar o ponto Y, que eu preciso, né? Você pega aquilo que você mandou antes, faz uma introdução e repete embaixo para saber se a pessoa volta, né? Beleza, pior das hipóteses, a pessoa não volta, né? A pessoa não volta. Tá, mas 24 horas ali, né? Cara, a gente tá falando só de WhatsApp, mas eu já teria ligado pro Maurício, né, umas 6 horas depois de ele ter visto o segundo bloco de mensagem e não ter me respondido, né? Mas você focou no WhatsApp, então vamos no WhatsApp. Não, não, Dia mas eu acho que seguinte. pode ser, acho que fica à vontade se você quiser complementar com isso. Não, eu gosto de falar do telefone, às vezes do e-mail, porque para a gente a gente deixar claro para o amigo ouvinte que não é só o WhatsApp que funciona. O telefone funciona, o e-mail funciona. Cara, essa gravação toda que a gente está aqui, a gente conversou por e-mail. A gente não conversou pelo WhatsApp. Então, cara, o e-mail funciona principalmente no B2B, empresa para empresa, né? Agora, putz, você não me atendeu. Aí, no dia seguinte, eu mando uma mensagem perguntando, direto, assim, olha, Maurício, nós estávamos conversando sobre a solução X que resolve os problemas Y e W que você comentou comigo, ou os desafios Y e W. Você pode mudar um pouquinho, né? Só que se você pulou o levantamento de necessidade, você não tem isso na mão. Aí já começa a zedar o leite, né? Aí se eu precisava checar com você, resolver esse desafio Y e W ainda é uma prioridade para você? Eu já estou mais ou menos a 2 dias de distância do meu primeiro input, do primeiro momento em que você para de me responder, né? Putz, cara, não me respondeu. No dia seguinte tento ligar, mando um e-mail, não voltou a bola, né? Aí eu vou, assim, mesmo no B2B, tem uma técnica que funciona, cara, que é você mandar um emoji triste. Você não manda nenhuma mensagem. Eu mando, às vezes, um emoji de olhinho, eu mando um emoji triste. Tipo assim, pô, tem um monte de bloquinho de mensagem, a pessoa não me respondeu, eu mando esse emoji. Digo pra você que Apelo emocional. 70% dos casos volta. Pô, Leandrão, eu tô enrolado, pô, saí de férias, né? Aí vem aquela. A bola volta, né? A bola começa a voltar. E se não volta, aí a gente tem que aprender, de novo, não tá atendendo a ligação, não tá. Aí você faz o que a gente chama de mensagem de despedida. Maurício, eu não entendi o que aconteceu, mas eu sei que aconteceu alguma coisa que está impedindo a gente de avançar. Como eu sou um profissional, eu vou pedir licença para você, eu vou parar de te mandar mensagem porque eu não quero incomodar você, né? E assim eu também posso me concentrar nos clientes que estão engajados aqui com a solução X. Você sempre usa a solução que você está ofertando para a pessoa. Caso você tenha esse interesse novamente, né? Caso volte o interesse, caso o assunto retorne em pauta, depende a empresa que você está vendendo, eu estou à sua disposição. Aí você manda a mensagem. E aí você encerra. Você fez tudo o que estava no seu controle para você conseguir voltar ao cliente.
Mas não rolou. Então você encerra a ligação, você encerra o WhatsApp e fecha a oportunidade dentro do CRM, mostrando, olha, o cliente parou de me responder. Para você ter a informação no final do mês de quantos deals você perdeu por causa disso, tá? Aí vem para o gestor, né? Para deixar a resposta completa. Se o gestor pega e vê que tem muito motivo de perda no CRM por causa disso, aí tem que montar um treinamento aqui, tem que fazer um ataque em cima disso para entender qual é o momento e se isso está sendo recorrente. Por quê? Porque às vezes eu não estou comprando do Maurício por preço. Eu recebi a solução, eu gostei, mas, cara, ele está me ofertando por 1.000 algo que eu recebi 3 propostas entre 650 e 700 reais. Tá, tipo, muito fora. Então, esse motivo de perda no CRM do gestor está camuflando o real. E o que eu preciso? Eu preciso do real. Eu preciso saber, tipo assim, eu preciso que você vire e fale assim, Leandro, eu não vou comprar de você por causa do valor. O valor ficou fora do meu budget. Beleza. Eu consigo reportar para o meu gestor e aí sim a gente consegue fazer algo mais estratégico dentro da empresa. Precificação, política, enfim. Perfeito. Fez sentido? Faz, sem dúvida nenhuma. Eu acho que a gente sofre de um mal no B2B que talvez o B2C não sofra tanto, né? E eu vou somar duas coisas. E aqui não é síndrome do cachorro vira-lata, não é brasileiro, é latino, né? A gente é muito pouco pragmático, né? Então a gente tem dificuldade de dizer não. Então, isso tudo gera esse tipo de questões que o Leandro está levantando, né? Principalmente na venda B2B, muitas vezes a decisão não está com a persona com quem a gente está se comunicando. E essa pessoa depende de uma decisão de um terceiro, de um diretor, de alguém que está acima dela. E ela não consegue espaço para conversar com essa pessoa. E o caminho que ela acha é simplesmente ignorar o vendedor. É engraçado isso. Ao invés de dizer, cara, ainda não consegui conversar com o meu gestor, segura aí. A pessoa simplesmente não responde. Ela vai deixando no vácuo, porque o que vai gerando o resultado para ela dentro da empresa é responder aquilo que é importante dentro da empresa, né? Tu é uma pessoa de fora. E a gente sofre com isso, porque às vezes o prospect do outro lado, ele não fala não, ele tem dificuldade de dizer não. E 2, ele simplesmente não responde, ele adota a estratégia não responder, né? Isso é interessante, eu acho que é um negócio muito presente no nosso mercado, é uma coisa muito do latino, né? O americano super pragmático, enfim, eu ano passado tive um mês estudando nos Estados Unidos e pude ver isso claramente na universidade. Cara, não é não tem problema. Eu vou te dizer não e tá tudo certo, vida que segue. Aqui a gente, não vou dizer não, porque não sei o que, vou ficar quieto, é melhor ficar quieto do que dizer não. Então, é engraçado, né? É engraçado. A gente sente dor em receber um não, aí a gente tá falando de rejeição, de inteligência emocional, né? E a gente se sente incômodo de falar não, né? A pessoa que não é pragmática, ela chega, puxa, mas o Maurício foi tão legal comigo, cara, ele, sabe, eu vou falar não, né? E tomado pelo dia a dia, aquela correria, ela acaba não te respondendo. E isso está totalmente linkado com aquilo que você falou, que é um aspecto que eu nunca tinha pensado, né? Por que o prospect ele prefere, às vezes, ser abordado no WhatsApp? Porque no telefone ele tem que achar uma forma de fazer não. Isso é extremamente desconfortável para a grande maioria das pessoas. E no WhatsApp ele deixa no vácuo. Não precisa falar não, deixa no vácuo. E, Leandro, se fosse... Eu tenho uma certa mania de tentar criar procedimento para as coisas, mas uma coisa que eu acho que pode ajudar muito as pessoas que estão nos escutando ou nos assistindo é saber quais são os princípios gerais, né? As regras gerais ou os mandamentos do uso do WhatsApp pelos vendedores. As boas práticas? Você se arriscaria a dizer assim, linhas gerais de boas práticas, né? Que estaria nessa lista aí? Faz uma lista para nós. Cara, eu vou hoje em dia, quando a gente fala para B2B, Rodrigo, a gente precisa entender que existem 2 mundos chamado WhatsApp, tá? Existe o WhatsApp que a gente conhece, que eu tenho, que você tem, né? Que é o WhatsApp que está na nossa mão, que pode ser o WhatsApp Business ou não, né? E para as empresas está cada vez mais claro que eles precisam de uma solução de WhatsApp API, que é normalmente uma ferramenta SaaS, que ela tem como política, como estrutura, entregar um serviço que a Meta, que é a empresa detentora
do WhatsApp diz que é a forma correta de se trabalhar o WhatsApp. Por quê? Porque a Meta teve que achar uma forma de rentabilizar em cima desse aplicativo, Então a né? primeira coisa seria entender se você precisa de uma solução integrada, ou se você precisa de uma solução individual ali, do WhatsApp individual, né? Exatamente. E aí são mundos completamente diferentes, porque tem mecânicas diferentes. O vendedor tem que entender essa mecânica para ele conseguir fazer um trabalho bacana. Mas essa mecânica do WhatsApp API, a gente aqui no Super Vendedores, a gente usa o RD Station Conversas, né? A evolução do aplicativo Talos. Mas existem outras ferramentas. Você tem que aprender a usar uma mensagem padrão. Então, de repente, lembra que a gente estava conversando de processo, de montar as mensagens? Isso vai estar tudo dentro da ferramenta. Mas gera um incômodo. Por quê? Porque se eu mandar uma mensagem via RD Conversas para o Maurício, eu só consigo mandar outra para ele depois de 24 horas ou se ele me responder. Então, a minha dinâmica como profissional fica muito mais fica muito mais travado. Tem muito vendedor que não gosta, mas isso aqui eu não consigo. Beleza, eu entendo. Então a gente tem que entender casos e casos, né? Boas práticas, vamos imaginar o outro grupo, né? Eu vou pular o boas práticas do WhatsApp API, porque senão a Sim. gente teria que É. ficar um episódio inteiro falando Boa. para contextualizar. Agora, boas práticas. Leandro, tô assistindo aqui o Rise the Bar e eu sou corretor de imóveis, eu trabalho com seguro, eu tenho uma empresa, eu sou o dono da empresa. Primeira coisa, você tem que ter o WhatsApp Business, tá? Não use o seu pessoal, use o WhatsApp Business. E você tem que ter ele completamente preenchido. Então tem que ter seu nome, tem que ter sua foto, tem que ter o nome da empresa, tem que ter horário de funcionamento, tem que ter descrição. Tem uma imagem que você pode colocar, se é corretor de imóveis, coloca a foto da imobiliária, a foto do empreendimento que você está vendendo, por exemplo. O teu WhatsApp Business, você é vendedor. Teu WhatsApp Business tem que estar o quê? Aberto. Porque se alguém mandar uma mensagem para você, ou você, ele vai ver a foto, você vai ver a foto do Leandro, né, na mensagem. É um humano, né? Não é um robô, não é aquele bonequinho do MSN, né? Porque se eu mandar uma mensagem para o Maurício, de repente o dele tá travado, eu não vou ver o Maurício, eu vou ver um bonequinho, né? Isso para quem está vendendo gera um baita desconforto, porque, cara, não passa profissionalismo, né? Outro ponto, cara, não trabalhe com lista de transmissão. Isso é o primeiro passo que você dá, trabalhar com lista de transmissão, para você ser bloqueado, para você perder o seu número. E quando você perde seu número, você perde todas as conversas que você tinha, todo o relacionamento que você tinha, você só fica com o quê? Com o número do telefone. Daí você vai ter que ligar para o seu cliente, porque é a única coisa que vai funcionar no seu celular. A Meta bloqueia e raramente você consegue sair disso. Outro ponto, quando você está usando o WhatsApp Business, você consegue criar várias mensagens que você pode já deixar salva. Então você pode ter uma mensagem de Boas-vindas, né? abordagem, uma mensagem de boas-vindas se alguém te mandar uma mensagem. Você pode ter uma mensagem de follow-up, 2, 3, 4 de follow-up. Então, saber trabalhar com essas mensagens para você ganhar tempo. Você não tem que escrever tudo aquilo que de repente você sempre fala. Cara, uma coisa que eu fiz no meu celular que me funciona super bem, eu criei uns atalhos no teclado lá, que eu boto lá end e mais, né? E aí preenche o meu endereço, eu boto e o mais do lado, daí preenche meu e-mail corporativo. Criei uns atalhos ali, que é uma forma de simplificar, ter que escrever texto, né? Mas isso provavelmente você fez no celular, então ele funciona em todos os Isso, aplicativos. até no Show, e-mail, tudo, né? show. O amigo ouvinte, ele pode fazer isso dentro do WhatsApp Business ali. Ele já tem uma estrutura para ajudar. Óbvio que, né, num aplicativo desse aí que você usa, pode ser até melhor, né? E saber trabalhar com as tags. Ô, Leandro, eu tô olhando aqui só para passar para as pessoas que estão ouvindo. É em respostas rápidas, né? Aqui nas configurações, respostas rápidas. Pô, o cara sempre pergunta o endereço da imobiliária, o endereço da loja, o endereço da empresa. Você pode ter um barra em endereço
que você clica e aparece já a mensagem, dá para você pôr uma imagem, links, é bem legal a solução, sabe? Deixa bem profissional e você ganha tempo, vamos ser sinceros, pessoal. Tem que saber trabalhar com as tags. Então, pô, se eu estou falando com um cliente que está em levantamento de necessidades ou apresentou proposta, tem que ter uma tagzinha ali, proposta enviada. Essa tag pode ser o mesmo nome do seu CRM, para você enxergar rapidinho quem está em qual lugar e tudo mais, né? E por último, quando você usa um CRM, aí eu vou citar o RD Station CRM, que é o CRM que a gente usa aqui no Super Vendedores. Você tem um aplicativo que você usa no Google Chrome, que enquanto você está no WhatsApp Web, né? Eu estou falando com o Maurício. Eu consigo localizar a oportunidade de Maurício dentro do meu CRM, eu consigo transportar as informações, atualizar, mudar a classificação, mudar a etapa do processo. Cara, eu não preciso necessariamente entrar no CRM para eu atualizar a oportunidade XYZ do Maurício. Então, é aprender a trabalhar com esse dinamismo, Rodrigo, para passar profissionalismo para o teu cliente. E uma dica extra é não ter medo de tirar o cara do WhatsApp. Tem muito vendedor que tem medo de levar o cara para o telefone. O vendedor ele fica criando objeção na cachola para não agir. E quando ele age, ele percebe que ele levou, às vezes, meio-dia para resolver um assunto que ele poderia ter resolvido em 10 minutos numa ligação. Então, entender quando ele faz o convite. Porque quando o teu cliente está interessado no que você vende, ele não nega uma ligação, a não ser que ele esteja num compromisso. Mas ele fala assim, não, tranquilo, 5 minutos dá para a gente conversar. Né? E aí, se você quiser, se liga pelo próprio WhatsApp, você clica no botão e já fala com ele, fala com a pessoa e leva ela para o síncrono, cara. Eu acho que boas práticas em forma geral, assim, eu traria isso, cara. Excelente, né, Rodrigo? Muito bom, muito bom. Leandro, eu queria te agradecer demais, cara, pelo teu tempo aqui com a gente. Achei muito interessante trazer esse tema, né? A gente acaba parando pouco para pensar sobre isso, né? Sobre otimização do WhatsApp. Eu acho que você trouxe várias reflexões muito legais. Então, muito obrigado, viu, cara, pelo teu tempo aqui com a gente. E também te passar a palavra, né, para você finalizar nosso episódio de hoje aqui com chave de ouro, cara. Show de bola. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre esse tema, que é um tema que eu vivencio todos os dias dentro dos nossos treinamentos, dentro das consultorias que a gente presta. Eu sei que o WhatsApp é um assunto que está na boca de todo vendedor e toda vendedora, todo gestor, porque é a principal ferramenta de comunicação que a gente usa hoje, né? Então, saibam que dá para fazer de uma forma profissional, dá para ter controle e poder de gestão na comunicação dos seus vendedores para com os seus clientes e dá para fazer de uma forma mais estratégica. Eu quero deixar um convite aqui para conhecer o podcast Papo de Vendedor, só procurar no Spotify ou no YouTube ali o Papo de Vendedor para conhecer o nosso programa. A gente fala de vendedor para vendedor, esse é o nosso jargão, né? E quem quiser conhecer os Supervendedores, supervendedores.com.br, eu e o Dani estamos à disposição. Tá bom? Obrigado novamente pelo convite, Rodrigo, Maurício, foi um prazer estar com vocês aqui. Prazer foi todo nosso, meu caro. Muito legal, esperamos te ver de volta aqui, Leandro. E para todo mundo que está nos acompanhando até aqui, dá uma navegadinha na nossa playlist, procurando os demais episódios que podem ter sinergia com esse tema e ajudar vocês a responder outras questões relacionadas a processo de vendas e marketing, né? Por hoje é isso, um abraço a todos e todas e até o próximo Raise the Bar. Até lá!